revolução na Rússia deu a toda a humanidade a esperança de um futuro socialista. Mas em 1923, os reveses no desenvolvimento da Revolução Mundial na Europa deram início a um longo período de declínio do movimento revolucionário. Em maio de 1922, Lenin tem o primeiro derrame. Em 1923, as massas alemãs se põem em movimento. A Terceira Internacional passa a orientar o Partido Comunista Alemão, que pede a presença de Trotsky para dirigir a insurreição, mas Zinoviev, presidente da Internacional, se opõe. Os comitês desempenham o papel dos soviets, armas são estocadas. A direção, porém, freia as massas alemãs e renunciam à insurreição em 21 de outubro de 23. Zinoviev e toda a direção russa têm total responsabilidade. O secretário-geral do Partido Alemão, Brandler, não deu um passo sequer sem consultá-los. Entretanto, a direção da Internacional descarrega sobre Brandler a responsabilidade pela derrota da Revolução Alemã e apoia sua expulsão. Dentro do Partido Russo, se forma a Troika, aliança entre Zinoviev, Kamenev e Stalin, contra o projeto de industrialização e planificação que propõe Trotsky. Se iniciam as expressões em todos os cantos contra a burocratização e a falta de democracia interna. A burocracia, encabeçada por Stalin, começa a perseguição. Stalin e Bukharin lançam no Pravda o primeiro ataque a Trotsky, insinuando que a degeneração do partido vem dos mencheviques infiltrados que não se livraram do oportunismo. As nomeações atuam para decapitar a oposição. Yoff foi enviado para a China e depois Krestinsky para a Alemanha. Porém, quando Christian Rakovsky é nomeado embaixador em Paris, fica evidente que essa é a forma do aparato se livrar de quem o critica. Em 21 de janeiro, Lenin morre e são os homens da Troika os encarregados pelo funeral. Em 22 de maio de 1924, o testamento de Lenin é lido por Krupskaya durante o Comitê Central Ampliado. O testamento tem o efeito de uma bomba. Zinoviev sai em defesa de Stalin e propõe, apoiado por Kamenev, manter Stalin no posto que Lenin queria afastá-lo. Por 30 votos a 10, decidem manter sigilo sobre o testamento. Àquela altura, Stalin já era membro do Biro Político, da Inspeção Operária e Camponesa e membro influente do Biro de Organização. A burocracia abre fogo e, em novembro de 1924, o Pravda começa ataques violentos contra Trotsky, com artigos assinados por Zinoviev, Kamenev e Stalin, em que acusam o chamado trotskismo de ser anti-leninista e anti-bolchevique, e que Trotsky era um adversário irredutível de Lenin. Zinoviev e Kamenev rompem com Stalin e passam a integrar a oposição. Durante a 15ª Conferência, em outubro de 1927, são atacados pela burocracia. Mais adiante, Trotsky faz um dos seus discursos mais brilhantes e adentra na questão central, a polêmica sobre a construção do socialismo em um só país. Bukharin faz uma intervenção dizendo ser possível abstrair do cenário internacional e construir o socialismo apenas na Rússia. Trotsky, provocando risos na plateia, responde que Bukharin também pode andar nu por Moscou no inverno, se conseguir abstrair do frio e da polícia. Zinoviev faz uma intervenção fraca e é presa fácil para Bukharin, que usa todas as vacilações da oposição para esmagá-los. Molotov afirma que a oposição está tomando o caminho de Kronstadt. Golpeados, parte da oposição capitula. Larin denuncia que as ideias da oposição são corruptas. Logo depois, Shlapnikov e Medvedev capitulam. E em seguida, Krupskaya rompe publicamente com a oposição, dando uma vitória enorme ao aparato. Stalin exige a capitulação de toda a oposição. Trotsky e Kamenev são expulsos do Biro Político e Zinoviev é destituído da presidência da Terceira Internacional. No terreno estrangeiro, a batalha se desenrola na China. O Partido Comunista Chinês decidiu, em 1922, que seus militantes deveriam aderir individualmente ao Kuomintang, um partido nacionalista. O
programa do Kuomintang incluía a unificação nacional, a reforma agrária e alguma coisa de socialismo. A Grande Greve de 1924 verá o surgimento do primeiro Soviet chinês. Os dirigentes do Kuomintang tentam deter o avanço do movimento operário. Em outubro de 1925, a direção do Partido Comunista Chinês decide se afastar do Kuomintang para poder dirigir a luta operária. O Comitê Executivo da Internacional, no entanto, se opõe. A análise de Bukharin e Stalin é que a Revolução Chinesa é uma revolução burguesa, porém, a burguesia desempenha um papel revolucionário e anti-imperialista. Em março de 1926, Chiang Kai-shek, que dirige o Kuomintang, detém os dirigentes sindicais comunistas, fecha a sede da União Geral de Trabalhadores e expulsa os comunistas do Kuomintang, exigindo que abram mão das críticas aos nacionalistas burgueses e que entreguem uma lista com os nomes de todos os filiados ao partido. Stalin concorda e orienta o PC chinês a aceitar as condições. Em 19 de março, explode a greve geral que se transforma espontaneamente em insurreição. A partir de então, Chiang Kai-shek prepara abertamente o extermínio dos comunistas. Trotsky escreve que a China está passando por um ascenso operário e que Chiang Kai-shek prepara um golpe de Estado e que somente os soviets chineses podem detê-lo. Trotsky, no entanto, é silenciado. Em 12 de abril, pistoleiros de Chiang Kai-shek atacam os piquetes e as sedes operárias. Dezenas de milhares de operários, grande parte comunistas, são acusados de reacionarismo e fuzilados. Durante a reunião do Comitê Executivo da Internacional, no dia 24 de maio, Trotsky inicia o ataque. Desta vez, a direção não poderá dissimular frente à derrota sofrida nem sua direta responsabilidade na mesma. A situação se intensifica, o secretariado desmantela a oposição enviando-os a diversos países e Trotsky denuncia as calúnias e a falsificação de suas ações e falas. Fica claro que Trotsky lutará. Como membro do Comitê Central, mesmo não tendo delegados, revelará ao partido, ao país e à internacional tudo o que a imprensa russa esconde e a responsabilidade do birô político na derrota na China. Para evitar isso, Stalin apresenta uma moção pela expulsão de Trotsky e Zinoviev. A moção é aprovada. As expulsões se multiplicam. Em 27 de setembro, Trotsky comparece para depor no Comitê Executivo Internacional. Trotsky os provoca, assinalando que eles vão expulsá-lo de um comitê que se esqueceu de expulsar Chiang Kai-shek, que segue como membro associado, apesar da matança de operários e camponeses na China. Em 23 de outubro, expulsam Trotsky e Zinoviev do Comitê Central. Zinoviev então diz a Trotsky: Lev Davidovich, chegou o momento de ter coragem o bastante para capitular. Trotsky então responde: se essa coragem bastasse, a revolução já teria triunfado no mundo inteiro. Em 25 de novembro de 1927, Trotsky e Zinoviev são expulsos do partido. 2 anos depois do degredo na Sibéria, ele é obrigado a deixar a Rússia e vaga por vários países. Conseguiu asilo na Turquia, mas diante das pressões do Kremlin, teve de ir para a França. A pressão do Kremlin e da direita francesa obrigou Trotsky e Natália a irem para a Noruega. Próxima da Rússia, se repete o que aconteceu na Turquia e após 15 meses é obrigado a ir embora, mas consegue asilo no México, onde o presidente atendeu a um pedido do artista Diego Rivera e sua companheira Frida Kahlo. Nesses anos, a Alemanha sofre a mais profunda crise econômica e social. A classe média busca uma saída e o grande capital lhe oferece: o nazismo. Entretanto, a política do Partido Comunista Alemão consistirá em travar uma polêmica contra os dirigentes da social-democracia. Em abril de 1931, na Prússia,
o Partido Comunista se alia com os nazistas em um referendo impulsionado pelos nazistas contra o governo social-democrata. 3 meses depois, durante a 11ª plenária da Internacional Comunista, Maniuski afirma: os sociais-democratas, a fim de enganar as massas, proclamam o fascismo como principal inimigo da classe trabalhadora. Em novembro de 1931, Tillmann, dirigente stalinista na Alemanha, justifica a aliança com os nazistas, refutando a tese que um governo social-democrata é um mal menor se comparado a Hitler. Convida os comunistas a difundir a consigna de Revolução Popular, a mesma utilizada pelos nazistas com o pretexto de que é um sinônimo da consigna proletária de Revolução Socialista. Quando a repressão golpeia e os nazistas já estão prendendo, torturando e massacrando, o Comitê Executivo da Internacional decide adotar, por unanimidade, no dia 1º de abril, o apoio à política aplicada até aquele momento, ou seja, a unidade com o nazismo para combater a social-democracia. O governo de Stalin acaba por assinar o pacto com Hitler, que permitirá ao nazismo iniciar a Segunda Guerra Mundial sem se arriscar em 2 frentes. Essa política vai afundar a classe operária alemã durante décadas, tendo inclusive desdobramentos para a classe operária em todo o mundo. Entre 1931 e 33, Trotsky concentra toda a sua atenção como polemista, teórico e revolucionário na situação da Alemanha. A lógica da defesa do socialismo em um só país vai levar os partidos comunistas a combater qualquer movimento revolucionário nos países. O adversário número 1, a partir de 1934, passa a ser, então, a Organização Internacional, cuja construção foi iniciada por Trotsky. Em 1922, em sua famosa Carta ao Congresso, Lenin avaliou a importância da velha guarda bolchevique. Ele disse: se não quisermos fechar os olhos à realidade, então será preciso reconhecer que, atualmente, a política proletária do partido vem não de sua composição, mas da enorme e inquestionável autoridade da minúscula camada de dirigentes que se pode chamar de velha guarda partidária. Para Lenin, era fundamental preservar a velha guarda, pois ela era guardiã da tradição, do programa e dos métodos. O que fez Stalin com a velha guarda bolchevique? Em agosto de 1917, foram eleitos 21 membros para o Comitê Central do Partido. Desses, só não há informações sobre Heysing. Até 1926, 1/3 da direção do partido já havia falecido. Uritsky e Chalmian foram assassinados por forças inimigas. Sverdlov morreu de gripe espanhola. Artem Sergeyev morreu em um acidente. Nogin morreu de causas naturais. Lenin morreu após uma série de acidentes vasculares cerebrais e Dzerzhinsky faleceu após o infarto. Dos 14 membros que restaram, 10 foram vítimas de Stalin. Incluímos aqui Iov, que se suicidou em 1927 em protesto contra a burocratização do partido. Kamenev e Zinoviev foram fuzilados em 1936 no marco do primeiro processo de Moscou. Milutin e Rykov foram fuzilados em 1937 no marco do terceiro processo de Moscou. Bubnov foi fuzilado em 1937, acusado de espionagem. Bukharin e Krestinsky foram fuzilados em 1938 no marco do terceiro processo de Moscou. Sokolnikov foi preso em 1939 e assassinado sob tutela do Estado. Trotsky foi assassinado no México em 1940 por um agente stalinista. Os dirigentes bolcheviques não foram apenas presos, torturados e mortos, mas viram suas famílias serem igualmente executadas, muitas vezes diante deles. A maioria deles já havia colaborado com Stalin contra Trotsky e a oposição. Nos anos seguintes, a sede por sangue de Stalin seguiu. O Congresso de 1934 elegeu 139 membros para o Comitê Central. 70% deles foram presos e fuzilados entre 1937 e 1938. Esse congresso entrou para a história como o Congresso dos Fuzilados. Com a ajuda da polícia secreta, Stalin criou um partido burocratizado e profundamente autoritário, em que qualquer discordância política era considerada desvio fascista engendrado pelo traidor Trotsky.
velhos e jovens que questionavam a burocracia eram presos e acusados de traição. Grande parte deles antigos colaboradores de Trotsky e testemunhas vivas da Revolução de Outubro. A política de Stalin era aniquilar a história e todo o legado deixado pelo segundo personagem de maior envergadura da Revolução, particularmente sua produção intelectual, que fora impedida de circular. A essa altura, Trotsky e Natalia já haviam experimentado inúmeras perdas. Em 1928, faleceu Nina, filha de Trotsky, e que partilhava fervorosamente suas ideias. Ela trabalhou para a oposição até que contraiu tuberculose e faleceu. O marido dela já havia sido preso pouco antes de banirem Trotsky e foi executado em 1937. Em 1932, Zinaida, que estava se tratando na Alemanha, tem sua cidadania soviética suspensa e é impedida de retornar à Rússia. Foi separada de casa, do marido Platon e da filha Alexandra. Tentou trazer o filho Sieva, mas ele também não tinha cidadania e por isso não conseguiu viajar para encontrá-la. Adoecida mentalmente, ela pôs fim à própria vida em 1933. O filho de Lev Sedov, o pequeno e esperto Liova, com não mais que 4 anos, some nos campos de concentração stalinistas. Em 1935, Platon Volkov, membro da oposição e companheiro de Zinaida, é preso, enviado a um gulag e fuzilado em 1936. Sergei Sedov, filho mais novo de Trotsky e que nunca se interessou por política, é preso em 1935 e acusado de envenenar trabalhadores. Ele foi fuzilado em 1936. Alexandra Sokolovskaya, primeira esposa de Trotsky, foi presa em um campo de concentração, mas seguiu educando os presos à luz do leninismo enquanto divulgava as ideias da oposição. Ela foi executada em 1939. Lev Sedov então se tornou o principal colaborador do pai. A burocracia sabe que não seria fácil para Trotsky sem ele. Trotsky pede a Lev que se mude para o México, mas Lev estava convencido a seguir os trabalhos na França e a preparar a fundação da Quarta Internacional. Em fevereiro de 1938, os jornais noticiam que Lev Sedov faleceu em Paris. A notícia chega ao México como uma bomba. Por semanas, Trotsky e Natalia ficaram incrédulos, atônitos. Trotsky nunca acreditou que Lev morreu por uma infelicidade médica. Muitos anos depois, se descobriu que seu grande amigo Etienne era, na verdade, Marx Borovsky, agente da GPU e infiltrado nas fileiras trotskistas. A morte de Lev Sedov é um duro golpe a Trotsky e toda a oposição. Trotsky então escreve o que deve ter sido o texto mais difícil de sua vida, o obituário de Lev Sedov. Adeus, Leon. Adeus, querido e incomparável amigo. Tua mãe e eu nunca pensamos, nunca esperamos que o destino nos impusesse essa terrível tarefa de escrever teu obituário. Vivíamos firmemente convencidos de que muito tempo depois de que fôssemos embora, seria você o continuador de nossa causa comum. Mas não pudemos te proteger. Adeus, Leon. Legamos tua memória irretocável às gerações mais jovens dos trabalhadores do mundo. Com justiça, viverás nos corações de todos aqueles que trabalham, sofrem e lutam por um mundo melhor. Jovens revolucionários de todos os países, aceitai de nós a lembrança de nosso Leon. Adotai-o como vosso filho, é digno disso, e deixai que a partir de agora participe invisível de vossas batalhas, visto que o destino lhe negou a felicidade de participar de vossa vitória final. Em 1938, o pequeno Sieva, filho de Zinaida e que era cuidado por Lev, se muda para o México. A chegada do neto é um pequeno sopro de felicidade ao coração de Natalia e Trotsky.
Um dia, ao voltar para casa, ele vê um tumulto em frente ao portão. Sentiu que algo grave aconteceu. Vê Trotsky com o rosto ensanguentado, mas ainda consciente. Nos 43 anos de minha vida consciente, permaneci um revolucionário. Durante 42 destes, combati sob a bandeira do marxismo. Se eu tivesse que recomeçar, procuraria evidentemente evitar este ou aquele erro. Mas o curso principal de minha vida permaneceria imutável. Morro revolucionário proletário, marxista, partidário do materialismo dialético e, por consequência, ateu irredutível. Minha fé no futuro comunista da humanidade não é menos ardente. Em verdade, ela é hoje mais firme do que foi nos dias de minha juventude. A vida é bela. Que as gerações futuras a limpem de todo mal, de toda opressão, de toda violência e possam gozá-la plenamente.